6 anos atrás, eu estava em depressão suicida. Então, De 6 para 7. aproveitando que você vai falar sobre isso, chegou até uma pergunta aqui. Que o pessoal tá perguntando em relação aos perrengues que você começou a falar que você passou. Quais foram os perrengues? Eles gostam de ver, né? Não, talvez até para falar, poxa, tô passando parecido, tô passando... Isso. Porque, né, o que é o perrengue? Isso é muito legal, porque assim, ó, por volta de 30... Eu sempre estudei o poder da mente, desde meus 16 anos de idade, né? Eu conto essa história nos meus livros, que hoje são best-sellers nacional. Então, desde os 16 anos de idade, eu estudo o poder da mente. Aquilo que até então era tratado na imprensa, era ensinado nos livros, e eu aprendia tudo, né? Eu aprendia tudo, sempre fui fascinada pela mente, pelo estudo da mente humana, sempre, desde os meus 16 anos, quando eu li o primeiro livro. Por volta de 30 anos de idade, eu já era terapeuta, já trabalhava como treinadora, era dona de uma empresa, uma consultoria em RH, e com 30 anos de idade, eu fali. Eu não amava mais aquilo que eu fazia e eu fui para um relacionamento que me desestruturou, porque eu vinha com crenças de rejeição, abandono e dependência emocional. Então, eu tinha clareza sobre isso e vinha lá da minha família, da mãe gosta mais da mana, né? Mas não sei o quê, eu a rejeitada, eu sempre ali, né? Então, vinha lá com as minhas crenças, automaticamente isso se reporta, você espelha isso, né? Você reporta isso para os teus relacionamentos. E aí, então, por volta dos 30 anos, eu me desestruturei total, em todos os meus pilares. Então, como eu passei a falir, não conseguia mais trabalhar, estava nesse relacionamento, uma mudança de profissão, eu não gostava mais do que eu fazia, fui para uma outra área. Então, enfim, estava totalmente estruturada em todos os meus pilares, inclusive espiritualidade. Por quê? Porque eu era uma pessoa honesta, correta, uma pessoa boa, como todo mundo fala, e estava lá vivendo uma escassez. Eu cheguei a passar fome com os meus filhos, né? Eu estava passando, assim, por muita dor, por muita depressão, por muito medo. Meu filho doente, hospitalizado. Eu, com a pequenininha, tinha que correr para alguém ficar com ela. E eu ficava semanas naquele hospital. E o dinheiro vem de mim. Se eu não trabalhar, não entra dinheiro. E eu estava lá, enfim, o que aconteceu? Eu não acreditava mais em Deus. Lógico, como é que pode existir um Deus que permite sua filha sofrer desse jeito? A vítima, né? Eu era a Miss Vítima. Cheguei à faixa, né, de Miss Vítima. Passava o dia inteiro desejando mal pro outro. Todos os atores que me magoaram, que me traíram, me machucaram, falaram de mim. Todos, odiava todos, queria matar todos, queria que todos morressem. Queria me vingar de todos, queria que eles perdessem tudo. A vítima, é o padrão de vítima. Vítima é um arquétipo. Você não precisa fazer curso de vítima. Não precisa. Não precisa. Quem se identifica? Nossa. Todas as vítimas agem do mesmo jeito. Tem a vítima que ela é mais esperta, ela faz jogo de vou me matar. Ela chega a passar um dia na UTI, tudo pra chamar atenção. Nossa. Eu falo com categoria, porque eu já passei por lá. Então, posso falar ironizando as vítimas, né? Porque foi lá que eu passei durante 5 anos. Então, essas foram as situações ali, até o momento... Então, chegou a 700 mil reais em dívidas. Por isso que eu tentava me matar. Porque eu venho de uma educação muito honesta, onde eu nunca abri a carteira do meu pai. Dever para alguém, Nossa Senhora, jamais. Prefiro a morte. E era isso que eu preferia. Eu preferia morrer do que estar devendo. E eu não tinha muita consciência sobre isso. Na época, eu só lembro que eu queria realmente morrer, eu queria acabar com a minha vida. Então, meu filho, nesse meio tempo, ele estava hospitalizado. Passou mais de 1 ano até retirar o baço, enfim. E eu sempre muito positiva, porque lembra, eu vinha desde os 16 anos de idade estudando, lendo livros, sabia tudo sobre o poder da mente. Tudo! Mas se eu sabia tudo sobre o poder da mente, como é que eu entrei? Na vítima, na escassez, na falência, alguém se identificando? Como que eu era positiva? E eu acreditava no pensamento positivo, rezava o dia todo, orava, fazia meditação, super positiva, gratidão o dia todo. Como que eu acabei com a minha vida? E aí isso era fascinante ao mesmo tempo, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu queria morrer, e que de fato eu tentei suicídio 5 vezes, eu não conseguia compreender, porque eu acreditava no poder do pensamento. Eu não conseguia desacreditar que aquilo que eu estudei uma vida toda estava errado, não existia.
Mesmo eu falida, mesmo eu doente, com depressão, suicida, sem tomar medicamento. Porque ou eu comprava comida ou eu me medicava. Então, isso me intrigava até o momento em que a médica me falou que todo o tratamento do Arthur, esse foi o salto, né? Tá. Que todo o tratamento não havia dado certo. Que agora iríamos ir para outros remédios, talvez um transplante. E aí esse foi o start, porque durante todo esse período eu era positiva. Eu era positiva, meu filho tá bem, vai dar tudo certo. E ali foi um momento em que eu pensei que eu poderia perdê-lo, né? Uhum. E aí foi, naquele dia, eu cheguei em casa e eu pensei o seguinte, eu preciso descobrir. Existia uma pergunta, eu vou me emocionar. Existia uma pergunta que me movia. Tá. Como que eu acabei com a minha vida? Eu precisava saber como é que eu pensava, o que eu fazia que havia destruído com a minha vida. E eu passo naquela mesma noite a estudar. 24, 48 horas sem dormir. Eu dormia sentada, contei essa história essa semana, inclusive. Eu sentava na cama porque dormir era perder tempo. Eu precisava continuar estudando durante a noite. Pra ter a resposta. Então eu sentava procurando a resposta, porque todos os livros que eu havia lido, a resposta era pense positivo. Eu pensava. Se eu pensava positivo, se eu era grata e fazia de tudo, como que a minha vida piorava? Não fazia sentido. Não fazia sentido. Então, aí que existe Elaine Ourives, aí que existe a Lococriação, que existe os 3 livros best-sellers, porque eu descobri, a partir desse estudo todo, como que o universo funcionava. Se você me perguntar, Elaine, como que você começou? Você começou a estudar porque você queria dar treinamento? De jeito nenhum, não queria ajudar ninguém. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha objetivo nenhum de ajudar as pessoas. Você precisava pra você, Eu era né? a única pessoa que precisava ser ajudada. Exato. Eu era a única pessoa que precisava de ajuda. Eu estudava para colocar comida em cima da mesa, para salvar a vida do meu filho, para ajudar eles. Aí depois que eu descobri como o universo funcionava, aí sim, aí eu comecei a dar treinamento e ensinar, que é o treinamento holococriação. Mas então, como é que foi ali? Só pra gente fazer esse passe de uma forma realmente muito rápida. O que era o meu problema? Eu estar acabando todos os dias com a minha vida e tudo piorar. É aquilo que eu expliquei sobre frequência. Eu acordava de manhã e eu falava lá, Deus, obrigada pelo meu filho está saudável, obrigada, né, pela minha comida, não tinha um pão para comer, estava agradecendo e estava sendo grata. E eu fazia isso durante 5 minutos, 15 minutos. Como os livros ensinavam. Os livros ensinavam, eu fazia tudo, o dia inteiro. Eu lembro de ficar fazendo gratidão, pensamento positivo, decreto positivo, chorando. E o restante das 23 horas e 45 minutos do dia, eu estava odiando, com raiva, com vingança, reclamando. Montando o seu código de barra. Eu estava com medo de faltar comida, medo de não pagar aluguel, vítima, chorando, resmungando, gritando que nem uma louca com as crianças, batendo, gritando. Imagina depressão suicida. Mas isso não estava escrito em nenhum lugar. Isso não estava sendo ensinado, que hoje é o que eu ensino, é o que os livros ensinam, né? Porque tudo aquilo estava ali e era o início de tudo, só que não materializava, não acontecia. Na verdade, o que acontecia era a predominância de quem eu era, que era extremamente destrutivo. Então, eu começo a mudar a minha frequência, eu começo a estudar enlouquecidamente, assim, estudar. Eu não tinha Natal, eu não tinha Ano Novo, eu não tinha vida social, eu não tinha nada assim. Eu me lembro de passar Ano Novo, eu olhar os fogos, eu fazer os meus pedidos e continuar aqui. Lembro de Natal, é Natal. Eu não falava nem para os meus filhos que era Natal, que era Ano Novo, que era aniversário, porque eu não tinha condições, né? Então ali eu tinha R$700 mil em dívidas, depressão suicida há 7 anos atrás mais ou menos, e quando eu decodifiquei tudo, decodifiquei realmente como era a mudança da frequência, como que o universo funcionava, como que o universo respondia a minha ordem corretamente, fui mudando realmente a minha vibração, fui perdoando os meus atores, né? Fui perdoando essas pessoas, fui me harmonizando, fui agradecendo. Foi um processo de mais ou menos uns 6 meses quando eu entendi tudo.